Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa aula de História do 9º ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rafael e o assunto da nossa aula de hoje vai ser Primeira Guerra Mundial, parte 1. Antes de a gente começar o assunto, de fato, vamos dar uma olhadinha no desafio que eu deixei no nosso último encontro. Então, traga o seu material e vem comigo. O desafio foi o seguinte: quais foram os motivos que levaram à revolta da Chibata e o que os revoltosos exigiam? E quem foi o líder dessa revolta? Observe que nós temos aí 3 perguntas que serão respondidas agora. Bom, o que motivou a revolta da Chibata foram as péssimas condições de trabalho e os castigos físicos que os marinheiros sofriam. E o que é que esses marinheiros exigiam? Justamente o fim dos castigos físicos e melhores condições de trabalho. E o líder da revolta da Chibata foi o marinheiro João Cândido. Tudo bem? Então vamos agora entender melhor o que foi a Primeira Guerra Mundial. Como você já deve ter percebido, a gente resolveu dividir o assunto em 2 partes. Nessa primeira parte, a gente vai entender o que é que motivou o conflito, quais foram os eventos, os acontecimentos que ocorreram que fizeram com que o mundo entrasse em guerra lá no início do século XX. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado de caráter global que durou de 1914 a 1918, sendo o resultado de uma série de tensões políticas que se arrastaram pela Europa ao longo do século XIX. Perceba que o conflito mesmo ele ocorre entre 1914 e 1918 no século XX, mas ele não acontece da noite para o dia. Ele foi o resultado de uma série de questões que ocorreram na Europa no século anterior. E o que é que estava acontecendo na Europa, no século anterior? Bem, a gente pode apontar algumas questões. A primeira delas é que a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, vai passar por um intenso processo de industrialização. A Inglaterra já tinha se industrializado, mas agora, ali a partir de 1850, países como França e Alemanha vão se industrializar também. E essa industrialização vai fazer com que esses países busquem novos mercados para vender os seus produtos industrializados. Esses países também irão procurar novos territórios para ocupar, com o objetivo de explorar a mão de obra desses lugares e também as suas riquezas naturais. Esse movimento de dominação das nações europeias em busca de mercado e de riquezas naturais, por exemplo, é o que a gente chama de imperialismo. Então, o imperialismo será a busca por novos mercados e territórios para a exploração de mão de obra e riquezas naturais. Essa corrida imperialista, minha gente, vai gerar uma série de rivalidades entre as nações europeias. É fácil entender o porquê. Quando um território é rico, por exemplo, em petróleo, ele vai gerar interesse em mais de uma nação. E essas nações vão passar a disputar esse território, ou essa colônia, como a gente também pode chamar. Então, além desse movimento imperialista, também vai existir os movimentos nacionalistas. E o que é um movimento nacionalista? Movimento nacionalista é uma ideologia onde um povo se acha superior ao outro, onde esse povo nacionalista passa a odiar povos vizinhos ou outros povos. Entre os movimentos nacionalistas daquela época, a gente destaca o pan-germanismo, que diz que os povos de língua germânica deveriam se unir para criar a Grande Alemanha, e também o pan-eslavismo, que é parecido com o pan-germanismo, só que com povos eslavos, com o objetivo de se unir para formar a Grande Sérvia. Tudo bem? Bom, a gente também estuda o papel da Alemanha nesse conflito. A Alemanha desempenhou um protagonismo importante na Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ver o porquê agora. Nesse período, a Alemanha estava passando por uma intensa industrialização. Era a principal produtora de aço e ferro daquele período. E nesse período, ali em meados do século XIX, o general Otto von Bismarck será o chanceler da Alemanha. E Otto von Bismarck ele vai criar a chamada política de alianças. E o que é essa política de alianças?
É quando a Alemanha passa a se aliar com outros países com o objetivo de criar acordos militares de defesa. Então, por exemplo, quando um país resolve, sei lá, atacar a Alemanha, os seus aliados irão defender a Alemanha. Da mesma forma, se alguém declarar guerra a um país aliado da Alemanha, a Alemanha vai defender esse país aliado. Tá? Então, nesse contexto, é criada a Tríplice Aliança, em 1882. Tríplice 3, ou seja, aliança tripla entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Otto von Bismarck, apesar dessa política de alianças, ele não vai criar tensões com a Inglaterra. Ele sabe que a Inglaterra é um grande destaque mercadológico na época, econômico, mas ele prefere traçar uma trégua com a Inglaterra, tá bom? Mas em 1889, o Kaiser Guilherme II assume o trono da Alemanha e discorda dessa política de paz, vamos dizer assim, de Otto com a Inglaterra. Então, depois de sofrer algumas pressões, Otto von Bismarck sai do governo alemão e aí Guilherme II põe em prática um projeto de expansão à força. E o que é essa política de expansão à força? É uma política onde a Alemanha vai passar a disputar territórios, disputar colônias com outros países, principalmente com a Inglaterra, que era o principal concorrente econômico da Alemanha naquele período. Tudo bem? Então a gente já vê aí uma disputa, uma rivalidade bem desenhada entre a Alemanha e a Inglaterra. Tá? E uma outra parte também de toda essa rivalidade, nós temos o revanchismo francês contra a Alemanha. E por que esse revanchismo, né? A França, anteriormente, havia perdido um território importante para a Alemanha, que é o território da Alsácia-Lorena. É um território estratégico, rico em carvão, que depois de uma disputa, né, a França vai perder. E essa derrota para a Alemanha jamais foi superada pelos franceses. Vai criar nos franceses uma sensação de revanche, que vai se desenvolver mais para frente. Tá? Bom, em resposta a essa política de Guilherme II, em 1907 será criada a Tríplice Entente. E o que é a Tríplice Entente? É um acordo militar formado pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia. Nesse período aqui, minha gente, a gente percebe que os países eles estão começando a se armar. Apesar de não declararem guerra uns contra os outros ainda, eles vão fortalecer os seus exércitos, fortalecer o seu arsenal, mas sem declarar guerra. Então, esse período é conhecido como o período da paz armada. Tudo bem? Bom, então, à véspera da guerra, a Europa estava dividida dessa forma, em dois polos políticos diferentes. Representados aqui pela cor verde, nós vamos ter os países da Tríplice Aliança, que são a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. E, do outro lado, nós vamos ter os países da Tríplice Entente, formados pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia, e representados aqui pela cor amarela. Ah, você percebeu, né? Mas, professor, a Itália aqui está verde e amarela. Por quê? Bom, a Itália está representada aqui pelas cores verde e amarela porque ela, a princípio, fez parte da Tríplice Aliança, mas em determinado momento da Primeira Guerra Mundial, ela vai virar a chave, vai sair da Tríplice Aliança e vai fazer parte da Entente. Mas, a princípio, né, no início da Primeira Guerra Mundial, a Itália vai ser aliada da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Tudo bem? Bom, para complicar um pouquinho mais, a gente vai ter o caso da Sérvia. A Sérvia era um território independente que lutava pela libertação dos povos eslavos. Lembra do pan-eslavismo? Pois bem, só que esses povos eslavos estavam sob a dominação do Império Austro-Húngaro de um lado e do outro lado sob o domínio do Império Turco-Otomano. Então, a Sérvia vai precisar comprar briga entre essas duas potências do período.
o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E para isso ela vai contar com uma aliada, que é a Rússia, forte defensora do pan-eslavismo. Tudo bem? Então, minha gente, para resumir todas essas informações que vocês receberam agora, eu trouxe um resuminho aqui. O que é que estava acontecendo na Europa no século XIX? Uma série de rivalidades entre as nações europeias, motivada pela corrida imperialista, o revanchismo francês, por conta da região de Alsácia-Lorena, movimentos nacionalistas, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente polarizando a Europa naquele período, e a luta sérvia pela liberdade dos povos eslavos. Então, minha gente, isso daqui é um barril de pólvora prestes a explodir, esperando só que alguém acenda o pavio. E teve alguém que acendeu o pavio. Bom, eu quero que vocês observem essa imagem aqui. Nela nós vemos um senhor em trajes oficiais sendo baleado por um rapaz que está de costas para a imagem. Esse daqui foi o estopim da guerra. Sendo o estopim da guerra, ele vai provocar uma crise política que vai chegar até a Primeira Guerra Mundial. Mas a gente vai descobrir o porquê e como isso aconteceu na nossa próxima aula. Tudo bem? Antes de me despedir de vocês, eu quero deixar o seguinte desafio. Quais eram os nomes dos dois blocos rivais que polarizaram a Europa no período da Primeira Guerra Mundial? Tentem responder e na próxima aula a gente descobre a resposta. Tudo bem? Então, com isso eu me despeço, agradeço a sua atenção e te espero no próximo encontro. Até lá!